Epicuro foi um filósofo grego que viveu ali por volta do século IV e III a.C. e viveu num contexto em que a Grécia já não tinha tanta autonomia política nem territorial, fazia parte do Império do Alexandre o Grande e também tinha sido bastante influenciada pelo pensamento, pela cultura do Egito, da Mesopotâmia, da Pérsia e tal. Está ali no período de transição entre a civilização grega e a romana. Daí a filosofia do Epicuro ela é mais voltada para a ética, para o comportamento, para entender o lugar do ser humano no universo, o que o ser humano precisa para ser feliz. E aí o epicurismo está nesse contexto. O Epicuro defendia que só existia um mundo sensível, só existia aquelas coisas que a gente é capaz de perceber pelos cinco sentidos, então ele tinha uma posição diferente da metafísica do Aristóteles ou do idealismo platônico, ele era bem empirista mesmo. E aí essa compreensão do mundo, essa compreensão do universo podia levar à felicidade, podia levar a uma vida mais feliz. E Epicuro defendia então que a gente precisava tomar consciência e compreender três coisas para ser feliz. A primeira coisa que ele defendia que a gente devia compreender é o lugar dos deuses na nossa vida. E Epicuro dizia que os deuses não estavam nem um pouco preocupados com os seres humanos. Os deuses eram perfeitos, estavam lá cuidando das coisas deles e não tinham nenhum interesse em lidar com seres imperfeitos como os seres humanos. Na perfeição não caberia a imperfeição. Dito isso, Epicuro defendia que o nosso destino não estava traçado e que nós mesmos é que somos responsáveis por realizar e criar as coisas nas nossas vidas. A gente não precisa, por isso, ter medo dos deuses. Epicuro vai dizer que o medo é uma das principais coisas que impedem o ser humano de ser feliz. E a gente não precisaria ter medo dos deuses. Outra coisa que era importante compreender para deixar de ter medo e para isso poder buscar a felicidade de uma maneira mais plena era a compreensão da morte. A morte é uma coisa que a gente tem muito medo, até hoje. É um dos principais medos das pessoas. Epicuro já via isso na época. E aí ele vai dizer o seguinte, que a gente não precisa ter medo da morte porque a morte não existe, a morte não é nada. Como assim? A gente não precisa ter medo da morte porque normalmente ter medo da morte tem a ver com ter medo de sofrer e o sofrimento só existe enquanto a gente está vivo. Depois que morreu não tem sofrimento mais, na visão do Epicuro. A gente não precisa ter medo da morte porque a morte não é nada. Enquanto a gente existe, a morte não está aqui. Depois que eu deixar de existir, eu não preciso ter medo de mais nada. É isso que ele dizia. E outra coisa que era importante compreender também eram os nossos desejos, porque isso também pode ser um obstáculo para a nossa felicidade, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. E aí ele vai dizer que existem três tipos de desejos: os desejos naturais e necessários, os desejos naturais e não necessários e os desejos não naturais e não necessários. O desejo nasce de uma falta, de uma carência, de uma coisa que você quer. O desejo natural e necessário, ele é aquele desejo que busca livrar o corpo do desconforto, da dor, da fome, da sede. Os desejos naturais e não necessários, eles surgem da vontade de variar um pouco as fontes do primeiro tipo de desejo. Então, se um desejo natural necessário, por exemplo, é sede, então você quer beber água para matar a sede, um desejo natural não necessário é matar a sede com um suco de laranja, só para variar um pouco. E os desejos não naturais e não necessários, por Epicuro, são os piores, porque eles nascem não de uma necessidade natural, de uma coisa realmente que você precisa, mas nascem de uma opinião falsa sobre o mundo e são incentivados por vaidade, orgulho, inveja. Então são desejos que não contribuem em nada para a gente ser feliz. E aí é preciso fazer essa diferenciação entre os tipos de desejo para investir naqueles que vão te deixar realmente feliz, para saber aquilo que vai te levar a ter uma vida mais satisfatória e mais distante da dor, que era um dos objetivos também pro epicurismo. O prazer para o epicurismo era justamente a ausência de dor, a ausência de dor física, a ausência de ansiedade. Para ele era o principal objetivo do ser humano, buscar o prazer, que na verdade não é só aquela ideia de ficar satisfeito
ou sentir coisas boas, mas também não sentir coisas ruins. A definição de prazer por Epicuro também é uma definição negativa, no sentido de ser não dor, não ansiedade. Então, uma ausência, né? E aí, por isso que o ser humano precisa refletir, precisa filosofar para poder selecionar bem aquilo que vai fazer bem para ele. Correr dos desejos não necessários e não naturais e buscar satisfazer só os naturais e necessários. Os prazeres superiores, então, na visão do Epicuro, são aqueles calmos, naturais, que vão permitir que a gente continue se satisfazendo e continue sendo feliz. Principalmente o intelectual, na visão do Epicuro, que vem do domínio das paixões, dos desejos pela razão, né? Aquela compreensão que a gente viu anteriormente. Já a dor pode ser de dois tipos. A dor pode ser física, que é mais fácil de eliminar porque dura pouco normalmente, a gente sabe onde é que ela fica, né? Um torcicolo, uma dor no pescoço, a gente sabe onde está localizada e a gente pode tratar e tal. E a mais complicada, que é a dor moral, que é mais difícil de identificar, mais difícil de controlar, e ela não está normalmente localizada numa parte do corpo, ela está localizada na gente inteiro, né? Por exemplo, a rejeição. Quando a gente se sente rejeitado, a gente sente que a gente inteiro foi rejeitado, não só uma parte de nós. A felicidade, para o epicurista, então, vai ser justamente a combinação entre essa tranquilidade e a libertação do medo e a compreensão dos deuses, a compreensão da morte, a compreensão dos desejos ajuda isso, a gente ficar mais tranquilo, e também não ter sofrimento corporal, porque não dá para ser feliz com dor, né? Com desconforto. Em grego, as palavras que eram usadas era ataraxia, significava tranquilidade e libertação com relação ao medo, e aponia, que significava ausência de sofrimento corporal. Para ser feliz, a fórmula, então, epicurista, ela é bem simples, ela não é muito complicada. É como se a felicidade fosse um copo em que a gente tem que botar água. Se a gente coloca água demais, isso vai transbordar e não faz diferença nenhuma. A felicidade continua ali porque o copo está ali do mesmo jeito, mas acaba dificultando mais. A gente precisa ter um mínimo. O copo tem que estar com um pouco de água. A gente tem que ter moradia, alimentação, vestuário, convívio social, tempo para refletir. Mas depois do mínimo, não acrescenta nada. E esse mínimo para o Epicuro é liberdade, ou seja, viver sem medo, né? Sem medo dos deuses, da morte, entendendo os nossos desejos, sem depender demais dos outros. Ter amigos para você poder compartilhar as coisas boas. Não dá para ter uma vida prazerosa e satisfatória sem poder compartilhar com as outras pessoas e ter segurança e poder combater a ansiedade. Viver em comunidade ajuda isso, a fazer isso na visão do Epicuro. E tempo para filosofar, para você poder justamente compreender os deuses, a morte, os desejos, raciocinar sobre a sua vida, fazer escolhas racionais e que tenham a ver com a sua própria natureza e que vão incrementar a sua felicidade em vez de criar obstáculos. O estoicismo é também uma filosofia que trabalha com a ética. Ali no século III a.C., foi fundado por um cara chamado Zenão, e chama estoicismo porque o pessoal que seguia o Zenão costumava se reunir debaixo de um portal na entrada da cidade, e esse portal chamava Estoar, e aí por isso que virou estoicismo. Ele teve assim, vários representantes muito famosos, tipo Sêneca, Epiteto, o imperador romano Marco Aurélio, e atualmente está em voga de novo. Existem vários sites, por exemplo, sobre produtividade, sobre organização de tempo, com técnicas e para você se tornar uma pessoa mais produtiva ou rever a sua maneira como administra as coisas, que citam muito esses ensinamentos, esses pensamentos estoicos. Então o estoicismo é uma filosofia antiga, mas que está em bastante voga, voltou a ser pensada e praticada na atualidade. Os estoicos, eles afirmavam, como outros pensadores gregos, que existe uma ordem racional universal, né? Aquela palavra que a gente já ouviu falar, o logos, e aí todo o pensamento ético dos estoicos consiste em harmonizar a vida humana com esse logos universal. Toda a natureza, todo o universo tem uma racionalidade única, esse logos. Então, se a gente quiser ser feliz, se a gente quiser encontrar o nosso lugar no mundo, nós temos que
compreender o logos do universo e viver em harmonia com esse logos. O estoico, então, defende que a gente deve viver conforme a natureza humana, e a natureza humana, eles concordam com aquela visão aristotélica, né, é ser justamente racional. Isso significa que diante das mudanças, diante das coisas que acontecem no universo humano, na cidade, no mundo e tal, isso significa reconhecer que o ser humano ele não é capaz de mudar, transformar essa realidade, porque a realidade tem um logos próprio e esse logos não é manipulável pelo ser humano. O ser humano pode compreender esse logos, mas não pode afetar. Então, o que o ser humano tem que fazer é desfrutar todos os benefícios que esse universo trouxer para ele, mas também aceitar todas as injustiças ou aquilo que não seja interessante esse universo traga para ele também. O estoicismo é uma filosofia um pouco conformista, no sentido de que ela se conforma com as coisas do jeito que elas são. Dessa forma, a paz e a felicidade elas não devem ser buscadas do lado de fora, nas coisas que mudam, nas estruturas e partes da vida que estão fora do nosso alcance. A paz e a felicidade têm que ser buscadas dentro de nós. É dentro de nós que nós temos poder para atuar, interferir, porque a realidade lá fora ela é conduzida por um logos que está além da nossa capacidade de atuar nele. Então, o sábio, a pessoa que é feliz, que é equilibrada para o estoico, é aquele que evita as emoções muito intensas, porque essa emoção intensa pode atrapalhar essa relação mais racional com a vida. Então, o sábio é aquele que é capaz de dominar racionalmente as suas próprias emoções, porque as emoções são vistas pelos estoicos e por várias correntes e religiões. As emoções são vistas como obstáculos, como empecilhos para o pensamento racional. O estoico vai chamar isso de ataraxia, ser impassível, não se deixar levar pelo calor do momento, não se deixar levar pelas emoções, isso que os estoicos vão defender. Por isso que para eles a finalidade, o objetivo da vida é justamente suprimir todo o desejo, suprimir todas as emoções, tudo aquilo que te impede de ser racional e razoável. É o que eles chamavam de apatia. O sábio devia ser então razoável, simples, espontâneo e alerta para poder se harmonizar com o logos universal, encontrar o seu lugar no universo. E se o universo é racional, o ser humano também tem que ser racional para encontrar esse lugar.